A paz do Senhor, amados, que Deus abençoe vocês de maneira muito especial. Eu tenho uma mensagem do coração de Deus para o teu coração, que está no livro de Ezequiel, capítulo 2, e diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que ele me falava. A primeira pergunta que eu lhes faço hoje, ouvindo este vídeo: qual a posição que você está? Aqui nós vemos que o Senhor disse para ele: põe-te em pé para que eu fale contigo. Talvez você queira ouvir a voz de Deus, mas a tua posição hoje é deitado. Talvez você esteja se rastejando. Ou talvez você esteja ouvindo várias vozes, mas não a voz de Deus. Tem momento que ouvimos a voz das críticas. Tem momento que ouvimos a voz do próprio inimigo falando nos nossos ouvidos. Mas ele estava ouvindo a voz de Deus porque ele disse: filho do homem, coloca-te em pé, ou seja, assuma a posição que eu te chamei. Porque diante da minha posição eu falarei contigo. E assim o Senhor disse: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Quando você fala com Deus, o Espírito Santo te enche. Quando você fala com Deus, o Espírito Santo te completa. Às vezes passamos tanto tempo falando com tantas pessoas, falando nas redes sociais, falando no WhatsApp, mas a Bíblia diz: então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Quando você ouve a voz de Deus e não tem forças, mas mesmo assim continua ouvindo e sendo obediente e solícito, o próprio Deus, o próprio Senhor te coloca de pé. O próprio Senhor te dá forças para que você ouça o que Ele quer que você ouça. O próprio Deus te dá força para mudar. Talvez você esteja dizendo: mas qual é o caminho? Será que eu estou no caminho certo? A primeira coisa que vai te dar um indício de que você está no caminho certo é você tomar uma atitude que está contida na palavra de Deus. Se a Bíblia aprova, vá, continue fazendo. Aí quem sabe você diz: mas Deus não está falando comigo. Se Deus não está falando, não está chamando atenção, é porque você está no caminho certo. Porque quando você estiver tomando alguma decisão espiritual errada, Deus vai falar contigo na palavra, nos louvores, vai levantar um profeta para falar contigo. Mas se ele não está falando nada, é porque ele está se agradando de você. Porém, saiba que os direcionamentos que você vai receber são de coisas espirituais. Não adianta você falar para Deus falar para você qual a cor do carro que você vai escolher. Não adianta você falar para Deus qual a cor da roupa que você vai na igreja. As decisões que Deus vai te direcionar são direções espirituais. É para eu poder tomar essa decisão ministerial, é para eu tomar essa decisão como pessoa, é para eu tomar essa decisão como pai, como marido, como esposa, como líder. São decisões espirituais que Deus vai falar contigo. Às vezes você fala: meu Deus, mas por que Deus usou pessoas para falar com outras que estão em pecado, que estão em erro? Justamente pelo grande amor dele. Se Deus está falando, não é porque ele está protegendo mais uma pessoa ou outra. Ele está justamente chamando a atenção, dizendo para a pessoa: opa, para, o GPS está errado, volta para o caminho ao qual eu te chamei. Se Deus não está falando nada com você diretamente, através de profeta, então para, assume posição e entenda: Deus está se agradando de você. Agora esteja certo de que você está ouvindo a voz dele. Se você ouve a voz dele, tem cura. Se você ouve a voz dele, ele te enche, como ele disse aqui: entrou em mim o Espírito. Não ficou sobre, ele entrou. Ele trouxe plenitude para o profeta. E disse: então ele me pôs de pé. Deus diz: eu quero te encher, eu quero voltar a te dar alegria, eu quero voltar a te dar paz, eu quero voltar a te usar. Eu quero te colocar de pé. Traga à memória aquilo que te pode te dar esperança. Traga à memória o começo do teu ministério comigo. Traga à memória a história que você tem comigo. O que está deixando você cabisbaixo, desanimado e triste. Eu digo para você: ouça a minha voz. Eu digo que te amo. A grande obra que eu tenho para ti continua de pé. Coloca-te na posição, porque eu falarei contigo, te direcionarei e meu nome será glorificado. Aqui quem fala é Paula Bernardo, sou pregadora da Palavra de Deus. Curte, dê teu like, compartilhe. Deus quer falar com muitas pessoas através da sua vida. Deus abençoe.